Eu saúdo a igreja mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus para nós hoje é sobre amadurecimento e sobre mudanças. Mas tem uma coisa engraçada sobre a reflexão de hoje, que há um tempo atrás, quando a pastora falou: pastor, você prega nos 2 últimos, eu falei, tudo bem. E aí Deus foi falando comigo, inclusive troquei algumas figurinhas com o Armando, falei as mensagens que Deus estava tratando no meu coração, e uma das mensagens Deus falou assim: fala sobre mudança. E aí eu falei assim, mudança? E como eu disse para você que a palavra é sobre amadurecimento e mudança, você já pensou na mudança com esse sentido do amadurecer, do transformar. Mas quando Deus falou comigo sobre mudança, eu estava no meio de um processo de mudança de residência. E falei, que coisa doida, eu vou falar de mudança. Mas aí Deus foi falando ao meu coração, foi trazendo as coisas, foi esclarecendo tudo. E essa é a mensagem que nós temos preparada por Deus para nós hoje. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia em 1 Coríntios 13, dos versos 8 adiante. 1 Coríntios 13, a partir do verso 8. Você que está em casa, a palavra é transmitida para você, mas se você puder abrir no celular, puder abrir uma Bíblia, acompanhar a leitura, vamos acompanhar a leitura de Deus com toda a reverência. Amém? 1 Coríntios 13, 8, diz assim a palavra de Deus: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior deles é o amor. Oremos. Senhor, nós nos colocamos em oração e eu me coloco em oração diante de Ti, humildemente, pedindo que o Senhor esteja me usando, que o Senhor esteja falando aos nossos corações apenas aquilo que é da Tua vontade. Que a Tua mensagem esteja gravada em nossos corações, em nossas mentes, que nós possamos sair daqui entendendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, entendendo aquilo que o Senhor tem para essa comunidade. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, quando Deus falou comigo sobre as palavras, e Ele falou, você tem que falar sobre mudança. E eu fiquei assim, nossa, falar sobre mudança. E eu estava com dificuldade de entender. E aí eu abri a Bíblia em 1 Coríntios, nesse trecho que nós lemos. E é um texto que eu já li várias e várias vezes. E aí quando eu vi o versículo 11, que eu entendi o que Deus queria, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aí eu entendi, é sobre essa mudança. Mas Deus tem as formas de se comunicar conosco. E como eu acho que quando Deus falou comigo sobre mudança, eu estava na minha cabeça, estava vendo essa coisa da mudança de residência, Ele foi usando dessa mudança para trazer a palavra. E eu tenho uma filha recém-nascida, e aí vocês imaginam que fazer uma mudança, que eu estava morando dentro da Universidade Metodista, em uma sala, quarto, cozinha. Fazer a mudança com recém-nascido de um espaço pequeno, com recém-nascido, não é uma coisa fácil.
Minha filha não tem nem 2 meses e já sabe o que é itinerância pastoral. Essa é a igreja que nós estamos. E é a igreja que Deus me chamou. E é muito engraçado que eu até falei com o pessoal, eu encaixotava 3 caixas e não tinha onde deixar. Aí eu botava num canto que eu achava que não ia atrapalhar. Dava 5 minutos e você precisava passar naquele lugar. E aí aquele espaço pequeno, aí você começa a pôr caixa daqui para lá, de lá para cá, e começa a mexer nas coisas, e aí você fala, nossa, hoje eu fiz um monte de coisa. Aí você olha no outro cômodo e tá um monte de coisa ainda para guardar. Acho que foi uma das mudanças mais difíceis que eu já fiz. E nesse processo todo da mudança, Deus foi falando, olha, fazendo analogias, isso que você está acontecendo, isso que está acontecendo com você, é o que acontece quando a gente também passa por uma mudança. E aí pensando nas mudanças que nós temos em nossa vida, nós precisamos passar por mudanças. Às vezes tem pessoas que elas têm um pouco mais de restrição em aceitar algumas mudanças, mas as mudanças vão aparecer. Às vezes você pode se preparar para uma mudança. Você busca um novo emprego. Então você consegue um novo emprego, você está ali procurando. É uma mudança ao qual você está se preparando. Às vezes a gente vai passar por mudanças que a gente não se prepara. Às vezes no seu emprego vai chegar alguém e vai falar assim, olha, você está demitido. Bom, você tem ali uma mudança que você não estava esperando. E na nossa vida nós não podemos fugir de mudanças. Eu escolhi sair de onde eu estava e ir para dentro da Universidade Metodista, fazer a minha primeira mudança. Mas eu não escolhi fazer essa segunda mudança. Eu já sabia que eu ia ter que fazer ela. Já era planejada, já era programada. Então são mudanças que a gente vai encontrar na nossa vida que se assemelham com mudanças que nós precisamos fazer, às vezes, de uma residência para outra. E pensando nessas mudanças que Deus tem para cada um de nós, nós precisamos ver que as mudanças servem também para amadurecer. As mudanças, elas aparecem para que nós possamos estar entendendo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Quando nós lemos em 1 Coríntios, Paulo falando sobre o amor e sobre as coisas que precisavam mudar, nós vemos que ele fala com outras igrejas, e com as outras igrejas, ele sempre se refere às cartas com as outras igrejas, admirando que elas tinham amor. Quando ele vai falar com a igreja de Coríntios, ele não fala do amor primeiramente. E aí depois, aqui no verso 13, é que ele vem e fala, olha, tem uma coisa importante, é o amor. E aí, quando ele fala do amor, ele fala que é preciso haver um amadurecimento para entender o que é o amor de Deus. Quando ele fala desse amor, é o amor ágape, que é o amor incondicional. Deus tem um amor incondicional. O amor ágape é o amor de Cristo. É aquele amor que não vai medir esforços. É aquele amor que vai fazer o que for preciso. E nós, como meros seres humanos, temos muita dificuldade de entender o que é o amor. Do que é esse amor que é o amor ágape. Nós vemos às vezes em novelas, em filmes, em livros, em literatura, um amor que não é esse amor. O amor hoje em dia, ele foi distorcido. E hoje em dia, ainda mais do que nos últimos anos, eu diria. Eu acho que se a gente olhar para alguns anos atrás, o amor ainda tinha um pouco mais de respeito. Hoje parece que é uma coisa muito passageira, né? É aquele fogo que vem rápido e pronto e passou, e aí as pessoas estão com aquele amor, e não só a questão do amor de pessoas, mas às vezes por algumas coisas que as pessoas têm também. Ah, eu amo o meu emprego, aí dá 3 meses, acontece alguma coisa, eu quero sair. A gente transformou tudo em coisas tão superficiais,
E aí, Paulo ele vem e fala para a igreja de Corinto, olha, é preciso ter um amadurecimento, é preciso que tenha uma mudança aqui, para que possa se entender o que é o amor. Paulo ele fala, olha, hoje nós temos uma noção obscura do que é o amor. Mas chegará o momento em que nós veremos face a face o que é o amor. Então Paulo ele vem e diz que é preciso haver uma mudança, é preciso haver um amadurecimento para entender o amor de Deus, para entender esse ágape. Quando eu estava fazendo a minha mudança, teve momentos em que eu sinceramente achei que não ia dar tempo de fazer tudo não. E às vezes tem mudanças que nós precisamos passar nas nossas vidas, que nós achamos que nós não vamos dar conta. Às vezes tem mudanças que acontecem na nossa vida, que a gente se sente sozinho. Mas a palavra de Deus nos mostra como Deus está sempre conosco. A palavra de Deus nos mostra como Deus está sempre preparando as coisas para nós. Na semana passada nós falamos sobre novos tempos, os novos tempos que Deus tem para nós. E nós entendemos que a questão dos novos tempos de Deus é que nós precisamos saber como reagir a esses novos tempos. Às vezes vem tempos de mudança e nós reagimos de uma forma que prejudica essa mudança e prejudica o nosso amadurecimento. Deus coloca mudanças nas nossas vidas e nós precisamos saber como reagir a elas. Quem aqui já mudou de casa, aprende algumas coisas quando vai fazer a mudança. Você faz a primeira mudança e aí você faz algumas coisas de errado que na segunda você já não vai mais errar. Ou pelo menos sabe que não pode fazer. Às vezes você faz, mas você sabe que não vai dar certo. Por exemplo, quando você vai fazer uma mudança de residência, é muito mais fácil se você pegar e for encaixotando as coisas e etiquetando. Cozinha, sala, ou melhor, livros, e ir colocando as etiquetas tudo certinho. Porque daí quando você chega na casa nova, você sabe onde está cada coisa. Quando você etiqueta lá, esses aqui são vidros, então você coloca vidros, escreve vidros, a pessoa que vai carregar, ela vai ter cuidado, porque está escrito ali vidros. Se você contrata alguém para ir lá fazer a sua mudança, se você contrata uma empresa, o que a empresa vai fazer? Ela vai fazer isso, não vai? Ela vai colocar lá as etiquetas, colocar tudo certinho. Agora, vamos dizer que você não sabia disso, você vai fazer sua primeira mudança, você pega e só vai jogando as coisas na caixa. Quando você chega na casa nova, você precisa de uma coisa e você vai lá e não acha. Então você acabou deixando o processo da mudança um pouco mais complicado. Você deixou o processo da mudança mais difícil do que ele precisaria ser. Mas se você passar por isso por uma vez, você consegue amadurecer, adquirir um novo conhecimento e perceber, opa, tudo bem, dessa vez que eu fiz essa mudança eu não etiquetei as minhas caixas. Mas na próxima eu sei que eu preciso fazer isso. Esse é só um exemplo que eu trouxe porque é um exemplo que eu tive da minha mudança de residência. Mas se a gente colocar isso na nossa vida prática, acontecem mudanças nas nossas vidas em que nós precisamos entender e amadurecer com elas. Se nós reagimos à mudança de uma forma negativa, nós não aprendemos nada com ela. Mas se Deus coloca algo nas nossas vidas e nós aprendemos com ela, então quando nós tivermos que passar por ela novamente, nós podemos aprender, nós podemos passar por ela com menos dificuldades. E também, conforme nós vamos passando pelas mudanças que Deus tem para nós
nós vamos amadurecendo e podemos ajudar outras pessoas a passar por mudanças parecidas. Se acontece alguma coisa comigo, e aí eu vejo que um irmão também está passando por isso, eu já passei, eu já adquiri aquele conhecimento, eu já tive aquela experiência, eu posso ajudar essa pessoa, dando uma palavra, dando uma orientação. O processo de amadurecimento é importante para cada um de nós. E quando nós aceitamos e entendemos que nós precisamos amadurecer, é que nós conseguimos fazer as coisas como elas devem ser feitas. Eu me lembro de quando eu fiz a minha primeira graduação, eu tinha 18 anos e comecei a fazer jornalismo. E tinha um amigo que também tinha lá, acho que seus 20 anos, estava também na primeira graduação. E ele era uma pessoa que reclamava muito das coisas, via tudo com muita dificuldade, estava sempre vendo o lado negativo, e ficava num emprego de sempre ali, não queria muita coisa. E aí ele acabou saindo do curso. E aí eu me formei em jornalismo, eu fiz outra graduação, acabei me formando, e aí quando acabei essa segunda graduação, esse meu amigo e um outro amigo me mandaram mensagem de, poxa, vamos fazer alguma coisa, faz tanto tempo que a gente não se vê. Eu falei, vamos. E eu tinha passado por, entre uma graduação e outra, uma graduação de 4 anos, outra numa graduação tecnológica, foram 6 anos. 6 anos depois eu encontrei com esse amigo, e aí foi muito engraçado porque quando eu estava conversando com ele, eu percebi assim, nossa, ele não mudou nada. E aí eu percebi o quanto de experiências que eu tinha tido nesse período, não só por causa da faculdade, mas porque a vida vai nos dando experiências mesmo. E o quanto eu fui disposto a aprender com essas experiências. Esse meu amigo que tinha um olhar tão negativo sobre as coisas, que só reclamava, que só olhava para tudo com esse lado ruim, ele não conseguiu amadurecer. Ele tinha um outro emprego, mas era também no mesmo ramo, ganhando a mesma coisa. Ele tinha a mesma vida, ele reclamava das mesmas coisas. Ele reclamava de outras pessoas, mas as reclamações que ele tinha eram a mesma. 6 anos se passou. E ele não mudou nada. Você tem noção do quanto isso é prejudicial? Uma pessoa, ela tem um ciclo. Ela tem etapas da vida. Não adianta a gente colocar em questão de, quando eu tenho 18 anos é isso. Não, não é isso. Mas Deus tem ciclos para cada um de nós. E se a gente fica preso em um ciclo, os ciclos vão vindo e a gente não consegue mais acompanhar. E aí depois, para a gente tirar esse prejuízo, é muito grande. Mas Deus está sempre preparando as coisas para que a gente possa estar amadurecendo, estar evoluindo. Paulo se preocupou com a igreja de Corinto, porque ele viu que a igreja de Corinto precisava entender o que era o amor. Paulo falava, olha, vocês têm esses pontos positivos, mas vocês precisam entender o que é o amor. Então Paulo vem e fala, o amor jamais acaba. O amor de Deus, ele não muda. O amor de Deus, ele permanece. E aí ele fala, olha, vai ter profecias, vão ter línguas, vai ter a ciência, mas tudo isso muda, tudo isso passa. Mas o amor de Deus, esse não muda. O mundo de hoje não é o mundo de Paulo. A sociedade de hoje não é a sociedade da época de Paulo. As coisas mudaram. A ciência mudou. A sociedade mudou. Mas o amor de Deus não mudou. O amor de Deus, ele permanece.
Mas é o nosso conhecimento, é aí que Paulo fala, que o nosso conhecimento, ele é incompleto. A gente olha para tudo de forma incompleta. Porque nós não conseguimos ter o conhecimento da grandeza das coisas de Deus. E nós só vamos conseguir ter conforme nós vamos tendo esse processo de amadurecimento, que na igreja metodista é o processo de santificação. John Wesley já viu claramente isso. A vida era um processo. Na vida nós vamos passando por experiências, nós vamos agregando o nosso conhecimento, e é a partir disso que nós vamos tendo esse caminhar, é que nós vamos evoluindo, que nós vamos progredindo. O que Paulo fala para a igreja de Corinto é que a igreja de Corinto precisava amadurecer. É que a igreja de Corinto precisava entender que ela precisava de uma mudança. E o que Deus tem para nós hoje, individualmente, é que cada um de nós precisa passar por mudanças. Eu tenho certeza que você está passando por algum tipo de mudança. Para algumas pessoas, a mudança é mais clara. Por exemplo, nossa pastora está passando por uma mudança. Ela vai sair daqui, vai para outro lugar, já é uma mudança. Ela vai sair de uma igreja, vai para outra, é uma mudança. Eu também estou passando por uma mudança. Eu saí de uma formação, agora eu estou indo para um outro tempo. Existem mudanças que são claras, mas as mudanças são contínuas. Paulo falou para a igreja de Corinto, olha, a palavra de Deus não muda. Mas ele falou, a profecia vai mudar, a ciência vai mudar, tudo vai mudar. E conforme as coisas mudam, a gente também precisa mudar. Mas a gente, como cristãos, precisamos entender que tem coisas que não mudam. A palavra de Deus não muda. O amor de Deus não muda. E quando o mundo vier com mudanças para nós, nós temos que entender que existe o amor de Deus acima de tudo. Eu estava falando com um amigo esses dias, e aí eu falei para ele de uma coisa que Deus me ensinou. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas falando assim, olha, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. E aí um dia eu entendi, não é isso que Deus espera de nós. Porque se a gente olha para isso, a gente quer colocar Deus em primeiro lugar, e aí colocar o trabalho em segundo lugar, e não sei o que lá em terceiro lugar. Mas na verdade, Deus quer estar em todos os lugares. Deus quer estar em todos os lugares da sua vida. Quando você aceita passar por um processo de amadurecimento, você começa a ver que não é só Deus em primeiro lugar, mas eu estou no trabalho, eu tenho que falar de Deus. Eu tenho que estar com Deus. Eu tenho que ser alguém que conhece o amor de Deus, que leva o amor de Deus. Eu estou com a minha família, eu tenho que ser alguém que conhece o amor de Deus, que leva o amor de Deus, que mostra o amor de Deus. Eu estou caminhando no Pai, que eu preciso ser alguém que conhece o amor de Deus, que demonstra o amor de Deus. Eu estou saindo do meu apartamento, eu preciso ser alguém que conhece o amor de Deus, que mostra o amor de Deus. O amor de Deus não muda. E é o amor de Deus que nos trouxe aqui hoje. Deus nos ama incondicionalmente. E Deus quer que a gente amadureça para entender esse amor e para levar esse amor adiante. É isso que Paulo queria que a igreja de Corinto entendesse. Paulo, ele diz, depois de dizer do processo de amadurecimento, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, agora que eu sou homem e chego à idade adulta, eu preciso pensar de outra forma. Ele diz lá no verso 12, porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido.
Deus coloca mudanças na nossa vida e coloca essa experiência de amadurecimento para que nós possamos nos enxergar como Deus nos enxerga. Para que nós possamos nos conhecer como Deus nos conhece. Sabe como Deus olha para você? Com amor. Foi isso que nós vimos no início do culto. Deus sempre nos ama. Sempre nos amou e sempre vai nos amar. Porque Deus não muda. Quando a gente vai no início da Bíblia, lá em Gênesis, fala da criação do ser humano, certo? Agora eu te desafio. Quando Deus fala que vai criar o homem, que vai criar o ser humano, como que está na Bíblia? Como que está a criação? Alguém se lembra? A Bíblia diz assim, que Deus disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Você percebeu uma coisa importante nesse versículo? Que ele está no plural. Deus está fazendo a criação. E a Bíblia diz, Deus criou o firmamento, Deus criou isso, Deus criou aquilo. E aí quando chega na criação do ser humano, diz a Bíblia que Deus diz claramente, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Percebe que tem um diálogo aí? Que tem mais de uma pessoa? No momento da criação, Deus fez o homem, a imagem e semelhança. Deus fez o homem, a imagem e semelhança. Mas não era Deus sozinho. Na criação, Jesus estava lá, o Espírito Santo estava lá. E aí percebe como é engraçado, porque quando a gente vê da vinda de Jesus, a gente vê, por exemplo, em João, e o Verbo se fez carne. Mas Jesus se fez carne, mas na verdade a carne já foi feita segundo a imagem e semelhança. É um paradoxo. Se você ficar pensando muito, começa a dar um nó no cérebro. Você não consegue ter uma resposta 100% garantida do que é isso tudo, esse mistério todo. O que Paulo diz para a igreja de Corinto é, olha, o nosso conhecimento é incompleto. Você vai ficar aí pensando, Deus te fez a imagem e semelhança, mas o Verbo se fez carne, mas Deus te ama, mas você peca, mas ainda assim Deus te ama, mas o amor de Deus é incondicional, mas eu não consigo ter amor incondicional porque o meu irmãozinho, ele pegou o meu não sei o que lá, ou ele riscou o meu não sei o que, e eu não consigo amar ele, e o que está acontecendo? O nosso conhecimento é incompleto. E é por isso que Deus, ele coloca o processo de amadurecimento na nossa vida. E tem uma coisa importante sobre esse processo de amadurecimento, é que nós nunca estamos sozinhos nos nossos processos de amadurecimento. Nós sempre temos companhia. Deus, quando Ele envia Paulo para dizer para a igreja de Corinto, olha, vocês têm que amadurecer, Ele enviou ali alguém. Ele colocou Paulo na vida daquela igreja, daquela comunidade. Não veio uma mensagem assim, ó, mude e se vira aí. Deus coloca alguém para ajudar nesse processo de mudança. Eu, na sexta-feira, precisei levar algumas coisas, porque eu sabia que se eu deixasse para levar tudo no sábado, na minha residência, eu não ia conseguir. Aí o Pedro Fernandes foi comigo. Aí a gente pegou, encaixotou umas coisas, fomos no apartamento, deixamos lá. A gente estava voltando, furou o pneu. E aí eu assim, meu Deus, tem que fazer isso, fazer aquilo, pegar não sei o quê, e aonde, não sei o quê.
Aí Pedro falou, não, calma. Eu nunca troquei nenhum pneu, eu vou trocar. Aí a gente estava perto da igreja, paramos aqui. Aí o Newton veio e ele só falou assim, ó, você tem que fazer assim, assado assim, faz assim e tal. E o Pedro foi lá e fez, e eu fui fazendo o que eu precisava fazer. Quando eu voltei, estava lá o pneu. Se você está passando por um processo de mudança na sua vida, saiba que você não está sozinho. Quando Deus coloca processos de mudança, você não tem que passar por isso sozinho. Você não vai amadurecer sozinho. Nós somos uma comunidade. A comunidade de Corinto, ela precisou junta entender que ela precisava amadurecer para começar a entender o que era o amor de Deus. Ela teve alguém ali ensinando sobre isso. Ela não estava sozinha. Hoje o nosso conhecimento é incompleto. Mas vai chegar o dia em que nós veremos face a face. Vai chegar o dia em que o nosso conhecimento será completo. Vai chegar o dia, o tempo que Deus está preparando para cada um de nós, em que nós vamos entender, em que nós vamos ter conhecimento completo daquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas para entender isso, tem um caminho. Para entender isso, tem um trajeto que a gente precisa percorrer. E como nós vimos na semana passada, é importante que a gente saiba como passar por esses trajetos que nós temos. Paulo vem para essa igreja, para a igreja de Corinto, e ele diz da importância do amor. Ele encerra ali dizendo, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor. Eu vou encaminhando já para a conclusão da nossa palavra, pensando nessa conclusão que Paulo disse para a igreja sobre esse tópico do amor. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, desses três, o maior é o amor. Quando Deus nos fez, segundo a imagem e semelhança, Deus já sabia de tudo. Deus já sabia de tudo. Deus já sabia que teria esse amor incondicional. Deus já sabia que Ele ia ter que enviar a Jesus. Mas mesmo assim, Deus fez tudo o que fez. Deus sabia que nós íamos errar. Deus sabia que nós íamos pecar, mas Deus fez. Deus nos fez. E a palavra de Deus diz que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Deus te conhece. Deus te conhece perfeitamente. Muito melhor do que você se conhece. E Deus te ama, mesmo te conhecendo perfeitamente. E quando eu falo que Deus conhece perfeitamente, Deus conhece todas as suas qualidades, mas Deus conhece todos os seus defeitos. E mesmo assim, Deus te ama. Muitas vezes, quando nós conhecemos os defeitos das pessoas, nós não conseguimos ter o amor incondicional. Deus te conhece em cada detalhezinho. E Deus te ama. Já pensou nisso? Deus tem esse amor incondicional. E vai chegar o dia em que você vai entender completamente esse amor. Chegará o dia em que eu vou entender completamente esse amor.
quando Deus falou para mim, olha, você precisa falar sobre mudança. Eu falei, não, Deus, falar de mudança. A igreja vai ter uma mudança pastoral, aí vai ficar a minha palavra querendo dizer que é mudança. Não... Deus falou, não é sobre mudança pastoral, é sobre mudança individual. É sobre mudança de cada um. Porque todos vão passar por processos de mudanças. Todos precisam entender que em processos de mudanças a gente precisa estar disposto a aprender com esse processo e amadurecer. Porque é nesse processo que eu ensino o meu amor, é nesse processo que a pessoa aprende desse amor e é nesse processo que o meu amor vai adiante. Nós fomos chamados para sermos corpo de Cristo, para fazermos aquilo que Cristo fez. Cristo veio e demonstrou esse amor incondicional. E nós precisamos aprender sobre esse amor. Nós precisamos nos desafiar a cada vez, ser mais e mais parecidos com essa imagem e semelhança de Deus. Com esse olhar que Deus tem para cada um de nós, perfeito. De entender a nós perfeitamente. Hoje nós achamos que nos conhecemos, mas chegará o dia em que nós iremos nos conhecer, chegará o dia em que nós seremos realmente 100% a imagem e semelhança de Deus. Hoje nós temos uma ideia obscura do que é isso. Eu pedi ao Armando para que separasse um cântico. E eu acho muito legal que toda vez que eu falo para o Armando, eu trago umas músicas assim que acho que nunca ouviu, né? E aí o Armando, dessa vez, eu falei assim, poxa, tem essa música aqui, eu nunca cantou na igreja. E o Armando falou assim, não. E ele sempre tem uma desculpa, não, dá para aprender sim, porque tô só eu. Não, dá para aprender sim, porque é eu e não sei quem, a gente se vira. Não, dá para aprender, ele sempre... Porque ele entende esse processo de que ele precisa aprender alguma coisa. Ele entendeu isso. Ele está disposto a passar por isso. Nós vamos ouvir um cântico. Depois do cântico, fazer uma oração. E depois nós temos um momento especial na nossa igreja. Amém?